Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dica Fim. E hoje eu quero falar de um assunto bem interessante, que é como se organizar ganhando pouco, como se organizar mesmo tendo uma baixa renda. Isso simplesmente é possível sim, por que não? A gente tem que falar dessa realidade que é o que acontece aqui no nosso país. E antes de mais nada, se você já está inscrito aqui no canal, curte e deixa seu like porque o vídeo é bom. É um assunto que a gente tem que estar sempre refletindo para a gente buscar prosperar na vida, nas nossas finanças pessoais. Então vamos lá. Como se organizar mesmo ganhando pouco? Qual que é a nossa realidade e o que se busca, que é o bem viver. Aqui eu vou mudar um pouquinho a tela, deixar em tela cheia, diminuir um pouco o zoom, porque vem assunto pelo caminho. Qual que é a nossa realidade aqui do Brasil? Quando nós pensamos no Brasil, a gente sempre vai começar a pensar na nossa vida financeira. O mercado, a feira, combustível alto, desce e sobe dos preços. Afinal de contas, a gente só tem duas certezas. Que duas certezas são essas? Que a gente vai ter inflação e vai ter que pagar imposto, não é verdade? Então o custo de vida está aumentando. Quando a gente vê que os preços estão subindo e o salário não segue o mesmo ritmo, não adianta. A gente vai ter que apertar um pouco o cinto. A gente vai ter que buscar por onde fazer para poder pagar as nossas contas. E quando a gente fala desse desce e sobe dos preços, mostra que o brasileiro ele realmente ganha pouco. E ganhando pouco, o que acontece? Ele acaba contraindo mais dívidas. E diante disso, a gente tem que pensar no seguinte: imagina uma grande cidade, por exemplo, São Paulo, ou mesmo pegue uma outra cidade, Rio de Janeiro, grandes centros populacionais. São caros para se viver. E geralmente você mora num lugar distante do seu trabalho, tendo que gastar muitas vezes horas para ir e para voltar do seu trabalho. E isso acontece com que os lugares sejam mais caros para se viver. Alternativas? Sim, existem alternativas para que esse custo de vida ele vá melhorando. Então você tem que pensar, opa, se eu vou de carro todo dia para o trabalho, será que seria possível eu ir de ônibus para gastar menos? Se for uma alternativa, ótimo. Ou se for o contrário, nossa, eu estou gastando muito tempo com ônibus e com metrô, por exemplo, numa grande cidade de São Paulo, que o trânsito é praticamente impossível muitas vezes. Será que não seria mais fácil eu morar num local mais próximo do meu serviço, se for possível? Ou se de repente um outro trajeto que eu faça de carro me proporcione mais horas para que eu chegue em casa mais cedo e possa me dedicar para outras coisas que eu gosto, para outras atividades, para que eu possa ter uma outra fonte de renda também? Isso é algo possível? Então, quando a gente pensa numa grande metrópole, numa grande cidade, a gente pensa nos nossos custos de vida. E principalmente com o transporte. O compartilhamento pode ser algo interessante. Às vezes as pessoas dividem os custos através de caronas, dividem o custo do combustível, pedágio. E como não falar no custo de vida sem falar de moradia? Muitas vezes a pessoa está morando lá na periferia, lá longe do trabalho, mas está pagando caro pra caramba. Será que não compensa a gente de repente fazer um sacrifício e buscar um local menor temporariamente, sabendo que isso é para um benefício maior lá na frente? Pensa nisso. Isso se chama criatividade. É aquela hora que você pensa, opa, o que eu estou fazendo agora vai me beneficiar no futuro. Então é melhor eu proporcionar isso agora do que lá na frente, que é quando eu vou precisar mais, ter mais espaço, eu vou precisar mais. E aí você começa a refletir sobre o assunto. Alimentação é possível também fazer pequenos ajustes, mas nem tanto. Mas é um dos maiores custos que nós temos. Isso é fato. Às vezes nós almoçamos fora e podemos gastar muito mais com o restaurante do que se preparássemos a nossa própria comida. Ou o inverso também é verdadeiro, porque às vezes o custo de uma pessoa apenas ficar cozinhando em casa não compensa. De repente compensa para ela apenas almoçar fora. Despesas da casa, isso é uma coisa que todo mundo tem que estar sempre ligado, né? Água, luz, telefone, internet, coisas que hoje são indispensáveis, mas são possíveis de controle e além de controle, muitas vezes buscar-se equilíbrio. Equilíbrio a não se gastar demais, equilíbrio a evitar desperdícios. E uma coisa também interessante são os planos. Tem os planos que são necessários e planos que são supérfluos.
Mas o que pode ser necessário e o que pode ser supérfluo? Quando nós falamos em planos necessários, por exemplo, um plano de saúde, é importante? É. É necessário? Sim, muitas vezes. Então, é interessante que a pessoa reflita sobre isso. Coloque na balança e verifique o que é realmente importante para ela. E supérfluos? Supérfluos poderiam ser planos que ela pode ficar sem eles por um tempo. Por exemplo, de repente você tem um plano de TV, uma assinatura lá que você paga muito caro. Opa, eu posso cortar ou simplesmente, por um tempo, assinar um plano mais barato. Assim você não fica sem e economiza também. Então, quando a gente fala do custo de vida, a gente tem que refletir sobre muitos pontos. E eu estou aqui justamente para isso, porque eu acho que é importante que todos nós sempre reflitamos, porque a gente busca ter prosperidade financeira. Quem é que não quer prosperar financeiramente? Quem é que não quer o melhor para si? E para isso, eu contradigo aqui o que é o bem viver para você. Bem viver é ganhar e gastar? Ou bem viver é ganhar, entender e ter boas experiências? Nisso, se é raro esse bem viver na sua vida, o que você faz com uma grana extra que venha mais para você? Eu trago aqui essa reflexão. E por que eu trago essa reflexão? Existem dois caminhos. E nesses dois caminhos, geralmente, ou a pessoa gasta e desfruta momentaneamente, ou ela investe em algo para ganhar mais. E o que vem a ser esse gastar e desfrutar momentaneamente? É você gastar tudo que você ganhou a mais e daqui a pouco acabou. Poxa, e agora? Só quando você ganhar mais de novo. Você sabe quando você vai ganhar mais? Só se você for fazer uma nova renda, se você vender alguma coisa? Às vezes você não sabe. E quando você adota esse comportamento, você pode tentar repeti-lo para você estar sempre num ciclo vicioso. Vou falar que é errado? Não, não é errado desfrutar. Mas você pode desfrutar mais e desfrutar mais vezes se você pensar num segundo caminho. A pessoa que ganha mais e investe em algo para ganhar mais, pensa bem, não é que você está sendo pão duro. Na realidade, você está pensando no teu futuro. Por quê? Você quer ter um bem-estar, não quer? Você quer ter boas experiências. Então, para ter mais bem-estar, você vai investir e ter organização financeira. Então, tudo isso que a gente está refletindo, falando aqui hoje, nada mais é do que trazer prosperidade para a sua vida. Prosperidade no campo das finanças pessoais. E quando nós falamos nas finanças pessoais, para ter mais bem-estar. Imagine que você ganhou um dinheiro. E esse dinheiro, você quer que ele simplesmente fique lá guardado para uma emergência. Opa, isso vai te trazer uma tranquilidade. Opa, você ganhou mais e agora quer usar esse dinheiro para investir num curso que vai melhorar as suas qualidades profissionais. E essas qualidades profissionais vão fazer você ganhar mais para que você possa dar mais bem-estar para você, para a sua família, para os seus entes queridos. E tudo isso é acompanhado para viver um degrau abaixo, ou seja, não gastar tudo de uma vez, porque assim você vai economizar, vai poupar e vai investir mais. E com o tempo, o que esse viver um degrau abaixo vai poder te proporcionar? Mais experiências de bem-estar. Em vez de você ter apenas uma viagem, por exemplo, você pode fazer 2, 3 viagens porque você aprendeu a gerar mais. E quando você gera mais, você está prosperando. E o seu exemplo vai ser seguido por outras pessoas, porque nós seguimos exemplos. É fato que a gente olha algo que deu certo na vida para uma pessoa, por que não vai dar certo na minha vida também? Então eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que refletir, e eu venho aqui trazendo isso porque isso é uma experiência que eu vivo e eu gosto de transmitir experiências, transbordar esse conhecimento para pessoas que também tenham o mesmo pensamento. E se você está gostando desse vídeo, eu peço que você se inscreva nesse canal, porque assim você fica ligado quando surgirem novos vídeos de assuntos ligados a finanças pessoais. E falando aqui das finanças pessoais, a organização financeira, ela vai te levar a mais prosperidade na vida. E por quê? Porque você simplesmente vai controlar o seu dinheiro, saber onde ele está sendo gasto e de maneira que você não tenha que se preocupar tanto, porque você já sabe o caminho das pedras. E se você gostou desse vídeo aqui do canal Dica Fin, além de se inscrever, além de curtir, compartilha com as pessoas que você
sabe que gostam de finanças, pessoas que você sabe que querem aprender, que querem prosperar mais, se organizar mais para crescer na vida e ter prosperidade financeira. Então, fica aí essa importante ferramenta que é a organização financeira que eu trago aqui no meu canal de Cafim. E também fica aí um reforço de que a gente tem que estar sempre refletindo como acontecem as coisas. Muito obrigado pela sua atenção.